Quando eu comecei, o processo de compras ele era absolutamente operacional. Nós tínhamos que conversar com os fornecedores por telefone, mas a comunicação mais ampla, a comunicação mais estruturada, ela tinha que ser feita por mecanismos como o fax e em videocorrespondências por correio, né, para poder efetivamente conseguir obter respostas dos fornecedores. Quando essas respostas chegavam e elas demoravam para chegar, você tinha todo um trabalho de planilhar isso. Não tinha ainda o advento do computador, a gente não tinha isso nas nossas mãos, né, para poder trabalhar. A gente tinha que planilhar as respostas dos fornecedores, fazer um comparativo de preço para poder mesmo ter uma definição de quais fornecedores nós iríamos nos relacionar. Nessa época, a estratégia ela perdia para o operacional. O operacional consumia o seu tempo e você não tinha o que fazer, você tinha que dedicar o tempo para poder concluir um processo. Pouco tempo depois, a gente começa a ter a possibilidade de ter informatização dentro das empresas, começa a fazer uso de e-mail e ter a possibilidade de falar com fornecedores através de e-mail, mas aí ainda num contexto muito pequeno, porque muitos fornecedores ainda não tinham esses mecanismos. Né? Em 94, surge o mercado eletrônico tentando fazer conexão entre o comprador e o fornecedor. Naquela época, a internet não era ainda uma ferramenta disponível e a comunicação era feita por modems. Você tinha que efetivamente colocar um equipamento na casa de um comprador, um equipamento na casa de um fornecedor para conectar as duas partes, convencer as partes e conseguir conectar as duas partes para poder obter mesmo as respostas dos processos que você estava conduzindo. Mas de alguma forma, aquela digitação que antes você tinha que fazer na mão, os comparativos que você tinha que fazer na mão, eles através do mecanismo, eles já podiam trazer para você uma comparação de preços já estruturada. Então você já tinha um advento de uma tecnologia que já facilitava um pouco sua vida. Né? Em 2000, 99, 2000, chega a internet no Brasil e com ela toda uma estruturação de um segmento que surge no Brasil de forma mais estruturada, o segmento do eProc, né? As soluções de e-procurement que vieram a somar dentro das tecnologias que a gente já tinha. O mercado eletrônico, como saiu em 94, em 2000 ele já era pioneiro na solução e ele já tinha desenvolvimentos que traziam uma facilidade para ele entrar ou permanecer, na realidade, no mercado brasileiro de forma mais estruturada. Pela primeira vez que surgiu o e-procurement, o mercado de compras, ele conquistou uma coisa que era muito desejada. Ele conquistou tempo. Tempo para que houvesse mesmo a disponibilização no seu uso para compras estratégicas. Então, a área de compras, ela passou a criar, a ter mais estratégia na condução dos seus processos. A gente começou a desbravar compras no mercado internacional de uma forma muito mais estruturada. A gente começou a ter soluções também no segmento de eProc que pudessem facilitar a condução de processos de compras mais estratégicas. Então, esse tempo que a solução trouxe para o comprador, ele começou a modificar as estruturas das áreas de compras. Os compradores passaram a ser mais estratégicos, né, e começaram a trazer para dentro das empresas um ganho, né, uma estruturação de compras melhor. Um outro ponto super importante, né, que as soluções de e-procurement trouxeram foi a governança de processos, né? No passado você tinha muita digitação, você tinha muita atividade operacional sendo feita, erros podiam ser cometidos, até desvios podiam ser cometidos. Quando você tem uma solução de eProc, cada um é responsável pelo seu lado. Então um comprador cria um processo, esse processo criado ele não pode ser alterado, um fornecedor digita suas respostas e só ele consegue ter acesso às digitações. Então quando você tem o resultado disso, você tem um processo com um grau de governança muito maior do que você tinha no passado. Falei um pouquinho do passado, eu também gostaria de falar um pouquinho do que está por vir, né? Algumas dessas iniciativas, elas até já começaram. Então, um dos pontos é que o processo de compras simples, ele tende a ser automatizado. A
A gente vai assistir o uso da inteligência artificial dentro dos nossos processos de forma mais intensa. O mercado eletrônico já tem algumas soluções onde o uso da inteligência artificial já ajuda, né, já diminui um pouco, inclusive, o trabalho operacional feito pelas partes, né? Nós vamos ver isso se intensificar, com processos podendo ser conduzidos do começo ao fim, de forma muito estruturada, e você só tem um acompanhamento que você faz dos resultados. Então, as compras podem passar a ser automatizadas para processos de complexidade menor.